Olá, gente, bom dia. Tá bebendo minha aguinha, me hidratando, né? Todos temos que nos hidratar para ficar fortinhos, ter água no corpo humano, no organismo, água para tudo quanto é lado, água muito bom. Vamos lá. Estou no livro de vocês na página 260. Nós vamos entrar nos artrópodes, mais um filo de animais. Recado especial para o sétimo ano. Vocês têm muita matéria, então eu vou separar e eu vou dar uns pulos em algumas coisas. E em outras coisas eu vou me ater só ao slide, para gente não, para eu não confundir tanto a cabeça de vocês com tanta matéria, porque tem os de antes que foram moluscos, né? O que mais? Anelídeos, moluscos, nós vamos ter artrópodes, tem insetos, tem crustáceos, tem diplópodes, tem quilópodes, tem equinodermos, tem muita matéria. Então, às vezes, eu vou meter só o slide, tá? Para dar aula para vocês, a gente vai esquecer um pouquinho o livro. Não que o livro de vocês não seja bom e não tenha informação, é justamente para ir mais rápido e vocês não ficarem tão sobrecarregados assim, porque tem bastante coisa, tá? Primeiramente, nós vamos aos artrópodes. No livro de vocês, na página 260. Olha lá, número 1. Quais as principais diferenças existentes entre o animal da fotografia ao lado e os grupos que foram estudados até agora? O animal da fotografia ao lado é uma formiga, tá? Depois vem, a resposta seria, no caso, é que a formiga ela tem muitas patas. E o tipo de locomoção feita pelas pernas articuladas e algumas estruturas do corpo. Essa é a principal diferença, tá? O que significa artrópode? Artrópode significa que esses animais, esses grupos, eles vão ter pés articulados, eles vão ter pernas que fazem movimentos e que dobram. A articulação, estica seu braço, dobra seu braço, que a sua mão vem e encosta no seu ombro. Isso é articulação, isso é um braço, no seu caso, articulado. Uma formiga pode fazer isso também, porque ela tem uma perna ou um pé articulado, tá? O livro de vocês está escrito assim: a formiga apresentada na imagem, assim como as aranhas, besouros, caranguejos, lacraias, pertence ao filo dos artrópodes. Em grego, artos significa articulação e podos significa pé. Então são esses bichos todos que nós vamos estudar. Depois vem, os artrópodes são invertebrados que caracterizam pela presença de apêndices ou pernas articuladas. Muitos deles apresentam antenas, pode sublinhar até aí. Muitos apresentam antenas, mas nem todos, tá? Tem artrópodes que não apresentam. Próximo parágrafo pode sublinhar todo também. Além disso, os representantes desse filo têm um esqueleto externo chamado de exoesqueleto ou cutícula, que recobre o corpo e é trocado continuamente em um processo chamado de muda ou equidise. Então, a muda ou a equidise, ela é o processo que os artrópodes têm de trocar o esqueleto externo deles e com isso eles aumentam de tamanho, tá? Esqueci de falar no início do slide de vocês, da aula de vocês, mas tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, que eventualmente, uma hora ou outra, eu vou olhar o caderno e vou dar um pontinho de caderno organizado, tá? Depois vem, os artrópodes são um grupo de animais bastante variável. Assim, para facilitar o estudo dos animais, vamos estudar 5 principais grupos deles. Então, nós temos matéria pra caramba, são 5 grupos. Os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Nós vamos ver cada um deles separadamente. Primeiro de todos, os insetos. Uma coisa curiosa que eu já ouvi de muita gente, e eu não sei por que as pessoas pensam isso, mas falam que inseto não é animal. Falam que inseto é inseto. Mas não, inseto é um animal, tá? Tudo que a gente está estudando são animais. Moluscos são animais. O que vem antes de moluscos? Poxa, anelídeos, que são as minhocas, são animais, são as sanguessugas, são animais. O que vem depois, as estrelas do mar, são animais. Baratas, aranhas, escorpiões, são animais, tá? São todos animais. Não existe isso de inseto ser inseto não é animal. Não, inseto é um animal sim. Quem são os insetos? São as formigas, os cupins, as baratas, os percevejos, os besouros, abelhas, mosquitos, borboletas, louva-a-Deus, bichos-pau e por aí vai. Existem inúmeros insetos. Você provavelmente já deve ter visto algum deles, esses são apenas alguns tipos de milhares de espécies de insetos existentes na Terra. Os insetos vivem em ambientes aquáticos e terrestres, alguns deles possuem asas que permitem o voo. Pode assinar esse parágrafo todo.
Essa característica possibilita os insetos a chegar mais facilmente aos alimentos, procurar parceiros para a reprodução e fugir de predadores. Então, a asa ela é uma estrutura que vai facilitar bastante a vida dos insetos. Próxima página agora. Extremamente importante. Vai lá, 261. Essa próxima página, nós vamos nos ater mais ao slide. E olhando as fotos do livro, claro. Olha o corpinho dessa abelha que está aí. Ela é dividido em 3 partes, por assim dizer. A cabeça, que é a primeira parte, o tórax, que é a segunda, e o abdômen, que é a terceira, tá? Então, a cabeça ela vai possuir um par de olhos compostos. Olha lá no número 1 representando na foto da abelha. Ela tem um par de olhos compostos. O que são olhos compostos? É um olho enorme, dividido, todo divididozinho. Não sei se vocês já viram o olho de uma abelha de pertinho, ele é todo divididozinho. A cabeça e esses olhos compostos, eles formam imagens e cores, tá? São olhos mais evoluídos, por assim dizer. E tem também um par de antenas na cabeça. São 2 antenas que formam um par de antenas. E qual a função dessas antenas? Como botei aqui no slide, elas percebem cheiros, gostos e temperatura. Então, as antenas conseguem ter várias funções para os insetos. Nesse caso aqui, exemplo hipotético, abelha, mas são para todos os insetos que têm antenas. Embaixo da cabeça chega o tórax. Principal função do tórax é que do tórax é que saem as pernas da abelha, tá? Percebe só no slide de vocês, as pernas elas saem só do tórax, elas não saem do abdômen, pelo amor de Deus. As pernas elas saem só de cima. Eu sei que no livro de vocês a última par de pernas aí, ele está um pouco mais para baixo do que deveria. Isso é um erro do livro mesmo, tá? Mas se você olhar na foto de baixo, da abelha de baixo, você vai ver que por mais que a última perna ela esteja lá para baixo, ela está saindo da parte mais abaixo do tórax da abelha, tá? Mas ela 100% das vezes, todos os pés articulados, todas as pernas articuladas dos artrópodes vão sair do tórax, não vai sair do abdômen, tá? E essas pernas vão ser sempre, no caso dos insetos, 3 pares de pernas. Sempre 3 pares. 3 de um lado, 3 do outro. E essas pernas elas vão ter diversas funções. Vão servir para andar, pular, cavar, dependendo do artrópode, nadar e por aí vai. Tá? Passando. O abdômen eu não vou entrar no mérito porque o abdômen guarda só os órgãos que tem dentro do inseto, mas não vou entrar nesse mérito não. Vamos passar para a alimentação. A alimentação dos insetos é bastante variada. Eles podem ser carnívoros, eles podem ser herbívoros, onívoros e podem ser parasitas. Relembrando rapidamente, carnívoros que se alimentam de outros animais, herbívoros somente folhas, somente vegetais, onívoros tanto outros animais, né, carne, quanto folhas e vegetais, e parasitas é que se hospedam em algum hospedeiro, em algum ser e se alimenta de nutrientes daquele hospedeiro. Importante agora, muito importante, hein? O último parágrafo agora do livro de vocês, pode sublinhar ele todo, porque ele fala do sistema respiratório. Vamos lá. A respiração dos insetos ocorre por meio de pequenos tubos, chamados traqueias, distribuídos no interior do corpo do animal e que levam o gás oxigênio diretamente aos tecidos, sem depender de pigmentos respiratórios. O conjunto desses tubos forma o sistema traqueal. Em alguns pontos desse sistema, as traqueias se abrem no exterior do corpo do inseto por meio de orifícios chamados espiráculos, por onde ocorrem as trocas gasosas no ambiente. Então, a respiração desses animais ocorre por tubos, o que esses tubos formam o sistema traqueal. Cada tubo desse é chamado de traqueia. E essas traqueias elas se abrem para fora do corpo do animal por meio de espiráculos para entrar o ar. Literalmente se abre, é um buracozinho. Um buraco sim, só que é um buraquinho muito pequenininho para entrar só ar mesmo, tá? Aí, esse sistema forma um sistema traqueal que faz toda a troca gasosa desse animal, que é por onde ele respira. Não, esse animal não tem nariz. Ele não respira pelo nariz, tá? Ele respira assim. Curiosidade. Quando você mata uma barata, por exemplo, você escuta um crack, não escuta? Tipo, você matou, esmaga ela, você escuta o crack. Esse crack são as traqueias dela se quebrando. Então você imagina a dor que essa barata sente na hora de morrer esmagada. Todos os tubos do corpo dela vão ser esmagados.
vão ser amassados. Então, pelo amor de Deus, se você vai matar uma barata, tenta não matar ela assim, né? Porque essa bichinha sofre tanto. E antes de passar o slide, o sistema digestório, que está aqui no meio. Vou botar a setinha, está aqui. Ó. O sistema digestório é completo, ou seja, eles têm boca e têm ânus. E a boca deles existem aparelhos que permitem eles diversas funções, como por exemplo, sugar, mastigar ou picar. Tá? Os aparelhos bucais deles são todos modificados para várias funções, inclusive sugar, mastigar ou picar, dependendo do inseto que você esteja falando. Agora passando para a página 262, mais uma vez nós vamos nos ater só ao slide. Por mais que essa página tenha inúmeras informações, o slide é mais rápido. Os insetos apresentam reprodução sexuada e fecundação interna. Após fecundar os ovos, as fêmeas que postam recebem. As fêmeas os postam e recebem. E eles recebem. Os postam e eles recebem uma casca que impede a perda de água. Então, os ovos dos insetos eles são recobertos por uma casca que vai impedir a perda de água para o ambiente. Ainda falando sobre os filhotes dos insetos, os filhotes eles sofrem metamorfose, mas não são todos. Então são 3 tipos de metamorfose: a metamorfose completa, a metamorfose incompleta e os que não sofrem metamorfose. Primeiro, a metamorfose completa. Olha para o livro de vocês a foto que está aí. Em cima da foto da primeira seta está escrito assim, pode até sublinhar: a metamorfose completa ocorre em insetos como borboletas, besouros, abelhas, moscas e formigas. Nesse tipo de desenvolvimento, o ovo eclode uma larva que se transforma em pupa, a qual se desenvolve em um inseto adulto. Então, o ovo vai formar uma larva, e essa larva vai formar uma pupa, e só depois a pupa vai ter um indivíduo adulto. Isso é metamorfose completa. E embaixo agora, o segundo quadrinho, que fala da metamorfose incompleta, que ocorre em alguns insetos, como baratas, gafanhotos, percevejos e tesourinhas. Nesse tipo de desenvolvimento, os indivíduos que saem dos ovos são parecidos com os adultos e não existem fases de larva e pupa. O desenvolvimento ocorre por meio de modificações graduais, as mudas, que é o que a gente já estudou, a troca do exoesqueleto. Então, esse inseto ele vai crescendo por meio de mudas e ele não passa pela fase larval nem pela fase de pupa. Pode sublinhar aí até onde eu li. E por último, na página 263, existem os insetos que não sofrem metamorfose, como está escrito lá em cima. Existem insetos que não sofrem metamorfose durante seu desenvolvimento. Nesse tipo de desenvolvimento, os animais nascem semelhantes aos adultos, como a traça, por exemplo, a traça de armário. Ao sair do ovo, os juvenis são semelhantes aos adultos, diferenciando-se apenas no tamanho e na maturidade sexual. Então, olha aí a foto. Quando ele sai do ovo, ele fica igualzinho ao adulto. O primeiro estágio é igual ao adulto. Tá? Só que no primeiro estágio ele não consegue se reproduzir sexualmente e o tamanho dele é pequeno. Essa é a única diferença. E embaixo tem os insetos na alimentação humana. Vou deixar para vocês lerem sozinhos. São um pouco nojentos, tá? Diga-se de passagem. Passando para a página 264, nós chegamos nos crustáceos. Os crustáceos são bem rapidinhos, porque eles são... O livro de vocês botou até pouco, ele quis focar nos próximos. Talvez seja isso. Lá em cima, em cima do número 2. Mariana estava passeando pela praia quando observou um caranguejo sobre a areia. Número 2. Como você descreveria esse animal? Como você descreveria um caranguejo? Você tem que falar as características que você consegue ver dele. Então, você pode falar que eles geralmente apresentam uma carapaça, que ele apresenta 1, 2, 3, 4 pares de patas. Antes, os insetos eles só apresentavam 3 pares de patas, 3 em cada lado. Agora, os crustáceos eles apresentam 4 pares. Eu acho que eu ia falar francês, quartoplaquitos. Não sei o que eu ia falar. Mas 4 pares de patas, tá? Que esses animais apresentam, e você pode descrever mais o que você quiser olhando para ele. Número 3, a gente não vai entrar nesse mérito. E embaixo vem, pode sublinhar o primeiro e o segundo parágrafo todo, que diz assim: de maneira geral, os crustáceos apresentam uma carapaça de quitina em pelo menos uma fase do ciclo de vida que pode cobrir todo o seu corpo ou somente a região cefálica. A região cefálica é a região da cabeça, dependendo da espécie.
Esses artrópodes apresentam grande quantidade de apêndices e 2 pares de antenas na cabeça. Tá? O que eu falei sobre os 4 pares de patas se restringe a esse caranguejo, mas um crustáceo, e como característica geral que eu coloquei aqui no slide, na segunda setinha, ó, eles apresentam uma carapaça de quitina, que é a casca, por assim dizer, desses animais, e uma grande quantidade de apêndices, e 2 pares de antenas na cabeça. Então, a cabeça dele vai ter 2 pares de antenas, vão ser 4 antenas na cabeça. Os crustáceos apresentam diversidade de formas, hábitos e tamanhos. A maioria de vida livre pode ser encontrada no ambiente marinho, de água doce ou solo. Alguns exemplos de crustáceos são as lagostas, os caranguejos, os siris, os camarões, os lagostinhos e os tatuzinhos de jardim. Tatuí também entra nisso aqui. Não sei se vocês já viram tatuí em praia. Eu adorava caçar tatuí quando eu era mais novo. Agora vamos ver como que são essas estruturas do corpo dos crustáceos. Vamos começar de baixo para cima agora. No corpo dos insetos, a gente vê que ele é dividido em 3 partes principais: cabeça, tórax e abdômen. O corpo dos crustáceos ele é diferente. Ele é dividido somente em cefalotórax e a cabeça e o abdômen. Por quê? A cabeça desses animais ela é fundida com o tórax, o que forma o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax vai se juntar e o abdômen vai sair atrás, tá? Olha essa lagostinha que está aí. Tá vendo essa primeira carapaça dela, esse primeiro casco dela? Esse primeiro casco é chamado de carapaça e ele vai proteger o cefalotórax, que é a cabeça mais o tórax, tá? E atrás, que é o chamado do rabo da lagosta, vai ser todo o abdômen dela. E esse abdômen dela vai ser dividido em vários segmentos, como está aí, vários quadradinhos. Vamos agora para a parte de cima, como a gente já viu como é que é dividido o corpo dela. Vamos para a parte de cima para os apêndices, que pode simular os apêndices todos, tá? Os apêndices nos crustáceos assumem funções distintas, como nadar, manipular alimentos, atacar e segurar as presas. Está vendo que ele tem um par de apêndices aí na frente, grandão, parece 2 garras. Defender-se de predadores, cavar, limpar o corpo e auxiliar na reprodução. Algumas espécies possuem ainda apêndices com funções sensoriais e de incubação dos ovos. Então, esses apêndices, essas patas deles, vão servir para diversas coisas para a vida desse animal. Embaixo, mais para a região do cefalotórax agora, na frente das pinças dele aí. Os 2 pares de antenas têm função sensorial, recebendo estímulos do ambiente. Pode sublinhar também. Para que servem as antenas dele? Para receber estímulos do ambiente. Tá vendo que tem antenas pequenas, tem antenas grandes, aí depende da espécie. Embaixo nós já falamos. Vamos para a página 265 agora. Lá em cima. A alimentação dos crustáceos é bem variada, existindo espécies herbívoras, onívoras, carnívoras e parasitas. O sistema digestório é completo, as trocas gasosas na maioria dos crustáceos são realizadas por meio das brânquias. Então, o sistema digestório vai ser completo, vai ter boca e vai ter ânus, normalmente, e a respiração dele vai ser por meio de brânquias, tá? E isso é tudo que eu quero que vocês saibam dos crustáceos. Muito cuidado. Agora nós entramos nos aracnídeos, que são os maiores grupos que tem no livro de vocês, junto com os insetos. Leia a manchete a seguir. Aranhas recobrem árvores com teias gigantes em Iranduba, na Amazônia. Olha aí uma árvore com uma teia gigante de aranha. Eu ia ficar me borrando de medo se eu visse um negócio desse. Vocês podem ter absoluta certeza. Eu ia correr tanto. Eu nem consigo correr muito, porque eu sou uma pessoa toda esmirrada, que eu não tenho uma característica boa no meu corpo. Mas eu ia correr de um jeito que vocês não têm noção. Número 4. Descreva com suas palavras as características gerais de uma aranha. Pensa aí na sua cabeça. Quais são as características gerais de uma aranha? Quantos pares de patas ela tem? Ela tem antenas? Ela tem abdômen? Tem cefalotórax? Tem cabeça? Ela faz teia? Pelo visto ela faz teia. Tem a foto aí de uma teia de aranha. E você descreve aí como você achar que deve. Número 5. Qual a importância da teia para as aranhas? Então, caso vocês não saibam, né? Nas espécies que as aranhas fazem teia,
As teias elas auxiliam na alimentação desses animais e também na hora de reprodução, porque é nas teias que elas vão botar os ovinhos dela. Embaixo vem, pode sublinhar o primeiro parágrafo todo. As aranhas pertencem ao grupo dos aracnídeos, que são artrópodes terrestres que se caracterizam por apresentar 4 pares de pernas e 2 pares de apêndices na região da boca. Então, as aranhas eles vão ter 4 pares de pernas, tá? E vão ter 2 pares de apêndices na região da boca. Elas não têm antenas. O corpo geralmente é dividido em 2 partes também, que são o cefalotórax e o abdômen, isso todos os aracnídeos. E esses animais não apresentam antenas, como eu acabei de falar. Passando agora para a página 266, o livro de vocês ele divide o grupo dos aracnídeos em 3 grandes grupos. O grupo das aranhas, o grupo dos escorpiões e o grupo dos carrapatos. Caso vocês não saibam, um carrapato, um escorpião e uma aranha são aracnídeos, tá? Aracnídeos são insetos? Não. Aranha é inseto? Não. Aranha é aracnídeo, formiga é inseto, ok? São coisas diferentes. Não confundir, pelo amor de Deus. Lá em cima, o grupo das aranhas inclui representantes como a aranha marrom, pode sublinhar agora, a grande maioria são aranhas terrestres. Uma característica marcante, mas não exclusiva das aranhas, é a capacidade de produzir seda. Elas apresentam 4 pares de patas locomotoras e 4 pares de olhos simples. Então, as aranhas elas têm 4 pares de olhos. Então, no total, elas têm 8 olhos. Isso é uma característica muito importante das aranhas. Repetindo, a aranha tem 4 pares de pernas, que dão 8 pernas no total. A aranha tem 4 pares de olhos, que dão 8 olhos no total. Agora, olha a estrutura do corpo da aranha que tem no livro de vocês. O corpo dela toda é dividido em cefalotórax, que é a cabeça fundida com tórax, e a parte de trás é o abdômen. O que as pessoas geralmente chamam de bunda da aranha, né, entre aspas, é o abdômen da aranha. E a parte de cima toda é o cefalotórax. Número 1. Olha o número 1 que está aí na foto, que são a perninha mais curta, né, que é chamada de perninha, mas na verdade não é perninha. Isso é um apêndice que sai da boca da aranha também, tá? Que é chamado de pé de palpo. Olha o número 1 que está escrito aí do pé de palpo, pode sublinhar. São estruturas que auxiliam a esmagar e mastigar o alimento. Então, quando uma aranha ela vai se alimentar de algum outro animal, ela vai se utilizar desse pé de palpo, que são esses 2 apêndices que ficam bem na frente da boca dela, para poder segurar o alimento e mastigar, porque a aranha não tem dente, então ela precisa de outras estruturas para mastigar o alimento. E embaixo, número 2, são as quelíceras. As quelíceras, por assim dizer, elas saem direto da boca das aranhas. E a função das quelíceras é inocular veneno. Quelíceras é um nome bonitinho para a estrutura do corpo da aranha que tem o veneno. Então, caso uma aranha vá se alimentar, ela vai se utilizar dos seus pés de palpos para poder segurar o animal. E as quelíceras, que são os 2 dentinhos que tem aí da aranha, por assim dizer, que não são dentes, são outros apêndices, vão injetar o veneno na presa e esse veneno que vai matar a presa, tá? Só isso. Embaixo, número 3, é o pedicelo. Pedicelo, no caso, é só a divisão que tem entre o cefalotórax e o abdômen, mas eu não quero que vocês se atenham muito, porque senão vai ficar muita coisa. E o número 4, que é muito importante para as aranhas, que é chamado de fiandeiras. Vem de fio, lembra disso. Fiandeiras, que vem dos fios, é a estrutura da aranha que vai tecer a teia dela, que vai fazer a seda e vai construir todo aquele emaranhado de teia que ela usa para poder andar em cima. Não são todas as aranhas que fazem teia, não são todas as aranhas que são venenosas. Geralmente, mas não é uma regra, a aranha que faz teia não é venenosa. A aranha que é venenosa não faz teia. Geralmente é um ou outro. Mas existem aranhas que têm os dois, como por exemplo a viúva negra. Ela tem os dois. Passando agora, próximo grupo. É o grupo dos escorpiões. Olha o que está escrito no livro de vocês. Um exemplo do grupo dos escorpiões é o escorpião marrom. Seus representantes são terrestres e geralmente possuem hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia. Eles preferem a noite para caçar e fugir dos predadores, porque é mais fácil para eles.
Na estrutura do corpo dos escorpiões, é diferente das aranhas. Eles têm cefalotórax, que é a cabeça fundida com o tórax. Embaixo eles têm o pré-abdômen. Olha a foto aí na parte de baixo. O pré-abdômen e o pós-abdômen. Não quero que vocês gravem o que eles têm disso, tá? Porque é muito específico. Então, eu quero que vocês gravem o que cada estrutura faz. Que é, número 1, pé de palpo. O pé de palpo dele é diferente do da aranha. Enquanto o da aranha é menor, o dele é enorme e a terminação do pé de palpo dele sai em pinças, tá? Olha o que está escrito aí. O pé de palpo é grande e termina em pinças, que servem para capturar o alimento. Então, essas duas pinças vão sair do pé de palpo e vão ajudar ele a capturar e prender o alimento. Número 2. As quelíceras, que vão rasgar o alimento. No escorpião, as quelíceras não vão inocular veneno. A estrutura de veneno dos escorpiões é outra, tá? Número 3, aqui no livro de vocês, ele fala da segmentação do corpo, que eu não quero que vocês já tenham. Número 4, que é o rabo, propriamente dito, do escorpião, entre aspas, porque o escorpião não tem rabo. Ele tem pós-abdômen. No último segmento desse pós-abdômen, ele tem um agulhão, que é onde inocula o veneno. Esse último segmento é chamado de telson, tá? Que é o rabo, que as pessoas chamam, né, do escorpião, é chamado de telson, na verdade, que não é o rabo, é o pós-abdômen, e é ainda assim chamado de telson. E esse telson ele contém o agulhão. O agulhão é essa estrutura pontiaguda, tá? Que é lá na frente do telson, é só a estrutura pontiaguda lá da frente. E essa estrutura pontiaguda lá da frente vai inocular o veneno na presa. Então, eles vão pegar pelas pinças, dobrar o telson e vai com o agulhão vapo na presa inocular o veneno, tá? Número 5, agora a curiosidade muito importante sobre os escorpiões. Cada perna termina em um par de garras. Então, cada um dos pares de pernas do escorpião vai terminar em um parzinho de garras para ele, tá? Então, ele tem inúmeras garras. Ai, ai. Passando agora para a página 200 e... Deixa eu ver o que eu botei aqui. Eu não botei terceiro grupo, tá? Passando agora para a página 267, o terceiro grupo ele fala sobre os ácaros. Mas como eu falei, a gente vai dar um pulo. A gente vai pular algumas coisas. E o que a gente vai pular de verdade é os ácaros. Caso vocês queiram ler para conhecer o que é um carrapato, o que é um ácaro, vocês podem ler o que está escrito no livro de vocês. Mas agora eu vou para o último parágrafo da página 267 do livro de vocês, que diz assim: a fisiologia dos aracnídeos varia de um grupo para o outro. Em geral, a maioria dos aracnídeos é carnívora, com exceção de algumas espécies de ácaros que são parasitas, né? Então, a maioria vão ser carnívoros, vão se alimentar de outros animais, como vem descrevendo para vocês como que eles fazem para caçar. E os ácaros e carrapatos vão ser parasitas, no caso, parasitas de animais, como cachorro, gato e por aí vai. Em espécies carnívoras, a digestão se inicia fora do corpo do animal. Sublinha isso, tá? Porque a digestão ela começa fora do corpo do animal, ela não começa dentro. Após capturar e dilacerar a presa com a quelícera e ou pé de pau, os fluidos digestivos são liberados sobre os tecidos da presa e começa a ser digerida. Dessa forma, então, é sugada para o interior do sistema digestório. O exemplo de uma aranha, por exemplo. Uma mosquinha cai na teia da aranha, ela vai lá, envolve aquela mosquinha com mais teia até fazer ela toda num casulo. Dentro desse casulo, ela joga todas as substâncias que ela tem para poder digerir aquela presa. É como se fosse um ácido e aquela mosquinha ali dentro, ela vai ser digerida toda e formando um suco ali dentro. Depois essa aranha ela só vai ali depois de um tempo, que ela sabe que já está tudo digerido, e suga todo aquele alimento gosmento, né, que se forma ali dentro. E ela não mastiga, ela não ela não come, ela suga, ela bebe a mosquinha. Deu para entender? É assim que funciona. Página 268. Ele fala assim: veja a seguir mais informações sobre a obtenção de alimentos dos aracnídeos, que é o que eu acabei de falar.
Então ele vai falar aí como que uma aranha preda com auxílio de teia e sem. Ele vai falar como que um escorpião preda com auxílio das suas pinças, seu telson e seu agulhão. E vai falar também de um carrapato parasitando um cachorro aí, tá? Nos casos das aranhas, elas vão se utilizar das suas quelíceras, dos seus pedipalpos, das venenosas vão inocular o veneno, das com teia, elas vão fazer a digestão dentro de um casulo de teia. No caso do escorpião, eles vão usar as suas pinças e inocular o veneno com o seu agulhão e o seu telson. E no caso do carrapato, eles vão se alimentar do sangue do animal, ok? Fiz um resumão, mas vocês leiam direitinho o que cada foto faz. Embaixo das fotos tem, na grande maioria dos aracnídeos, as trocas gasosas ocorrem por meio de pulmões ou traqueias. Então, aqui nós já começamos a ter pulmões. Algumas espécies têm pulmões, tá? Algumas espécies de aranha têm sentido de visão bem desenvolvido, porque elas têm 4 pares de olhos, né? Se elas não tivessem uma visão bem desenvolvida, tadinhas. Já outras espécies possuem órgãos sensoriais nas pernas, que as permitem perceber vibrações nos fios de seda na teia ou no ar. Os escorpiões, por sua vez, pode sublinhar essa parte, são capazes de perceber vibrações no solo por meio de estruturas chamadas pentes. Então, eles conseguem perceber essa vibração. Se for um predador, ele corre. Se for uma presa, ele nhaco, preda. Passando na página 269, ela fala toda da reprodução desses animais. Como que uma aranha, um carrapato e um escorpião se reproduz. Eu não vou entrar nesse mérito com vocês, tá? A gente só vai pular. Não vou cobrar de vocês como é que ocorre a reprodução deles. Na página 270, nós chegamos nos quilópodes e nos diplópodes. São dois grupos de animais bem parecidos, mas muito diferentes nos nomes. Quilópodes são as lacraias, diplópodes são as centopeias, e a principal diferença delas é a quantidade de pernas que eles têm. A gente vai chegar lá. Número 7. Você já viu algum desses animais? Que características os faz pertencer ao filo dos artrópodes? Então, os animais que estão aí em cima, que é o piolho de cobra e a lacraia, a principal característica que fazem eles pertencer aos artrópodes são os grandes pares de apêndices, as grandes pares de pernas e pés articulados que eles têm. Para quem não sabe, uma lacraia ela tem um par de pernas por cada segmento, por causa de cada divisão dessa do corpo delas. Então tem bastante. E o piolho de cobra, que é o gongolo, que é a centopeia, eles têm 2 pares de pernas por cada segmento. E olha só como é que eles são muito mais segmentados do que a centopeia. Então vocês imaginem quantos pares de pernas, quantas pernas no total eles têm. Aí vem. A fotografia A mostra uma lacraia representante do grupo dos quilópodes, a fotografia B mostra o pelo de cobra, exemplo do grupo dos diplópodes. Esses animais são terrestres e vivem em ambientes úmidos, como embaixo das rochas e madeiras ou no interior dos solos. Eles possuem uma cabeça e corpo alongado dividido em vários segmentos. Além disso, podem apresentar diferentes pares de pernas ao longo do corpo e um par de antenas na cabeça desse animal geralmente. A principal diferença corporal entre esses animais é que um quilópode, que é a lacraia da primeira foto, ela vai ter o corpo achatado. E o diplópode, que é o da segunda foto, da letra B, ele vai ter o corpo cilíndrico. Então, a fotografia B pode se enrolar, da fotografia A não pode. Vamos agora para a estrutura do corpo desses animais, que é o que está nessa foto aí. Olha lá, número 1, que é o importante. As lacraias possuem o corpo levemente achatado e um par de pernas por segmento. Pode sublinhar esse número 1 todo. No último segmento existe um par de pernas anais que assumem funções sensoriais ou de ataque e defesa. Então, esses pares de pernas anais é que vão indicar a essa lacraia se existe alguma coisa perto dela, se ela vai atacar, se vai se defender ou se ela vai correr. Número 2. Na cabeça, próxima à boca, existe um par de apêndices localizados pontiagudos em formato de garras, os quais são venenosos e utilizados no ataque e na defesa. Pode sublinhar isso também. Então, é na cabeça, nesse par de apêndices, que tem o veneno da lacraia. Para quem não sabe, a lacraia é venenosa sim. Só que dependendo da espécie, não é veneno letal. O veneno da lacraia geralmente causa uma dor enorme e faz uma coceira, por aí vai.
Página 271 agora. Olha lá como é que é o corpo de um diplópode. Cada segmento dele está saindo 2 pares de pernas, olha lá. E ele tem um corpo cilíndrico, tá? Porque ele pode se enrolar. Não vou cobrar muito do corpo dos diplópodes, o que eu quero que vocês saibam é que eles têm 2 pares de pernas saindo por cada segmento e que ele tem um corpo cilíndrico. Agora eu vou olhar aqui no slide para poder continuar a falar desses animais, que é para a gente resumir e terminar. Na penúltima setinha que está aqui, ó. Os quilópodes são predadores e os diplópodes são detritívoros. Então, os quilópodes eles vão caçar, vão se alimentar dos animais, e os diplópodes eles vão se alimentar de matéria orgânica. Ambos têm sistema digestório completo, as trocas gasosas são feitas por traqueias. É o mesmo sistema dos insetos. Isso eu já expliquei para vocês como é que funciona o sistema traqueal, tá? Acabamos por aqui nossa matéria por enquanto. Na página 272, 273, tem a cidadania do dia a dia. Vocês dão uma olhadinha aí como se combate a Aedes aegypti, que eu posso colocar alguma situação sobre esse mosquitinho danado. Página 274, 275 e 276 fica para casa, tá? Eu não coloquei aqui porque não tem espaço para colocar aqui no slide. Senão, se botar aqui no último, vai subir aqui em cima, sobe, ó. Lá em cima sai do espaço do slide. Então, não coloquei. Mas repetindo, 274, 275 e 276 fica para casa. Então, façam o que a gente corrige na aula ao vivo. O que eu corrijo na aula ao vivo é correção, não é fazer junto, tá? Correção. A aula ficou um pouco extensa, mas calma, senta, respira, bebe uma água que daqui a pouco eu volto para fazer outra aula para vocês, tá? Tchau, tchau.